Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Estamos retornando aqui para a sede, já fizemos um monitoramento da área de interesse. Estamos voltando aqui, aproveitando o deslocamento de volta aqui para tocar em mais alguns temas de interesse do rastreamento. Um questionamento que surge em algumas situações é o seguinte, é o que se eventualmente valeria realmente ter equipes de rastreamento em algumas situações. Isso porque surgem alguns questionamentos de que se no rastreamento de pessoas especificamente, se os rastros estiverem bem evidentes e tiver fácil de detecção, não é necessário alguém especializado no rastreamento, porque vai ser de fácil detecção encontrar os sinais e vestígios da passagem de alguém ou de alguma coisa. Portanto, não seria necessário aqui um especialista em rastreamento. E, por outro lado, se fosse uma situação de difícil rastreamento, em razão de vários fatores, ou das condições geográficas do local que tornam mais difícil aquele rastreamento, ou porque eventualmente a pessoa foragida conhece técnicas de contra-rastreamento, por exemplo, ficaria muito mais difícil, seria muito mais difícil aquele rastreamento. E mesmo se tivesse uma pessoa capaz com conhecimento de rastreamento, eventualmente ficaria tão difícil que impediria o avanço das demais equipes. Então alguns sustentam que não seria necessário o rastreamento, porque ou seria muito fácil e daí qualquer um poderia rastrear, e realmente em algumas situações é muito fácil, dependendo do tipo de terreno. Se a gente acabou de passar por aqui, por exemplo, essa vegetação está alta, então a gente está deixando várias marcas, né, de vegetação amassada aqui. A gente passou, é fácil, seria relativamente, se viesse logo na sequência, seria relativamente fácil de rastrear. E por outro lado, se fosse uma situação mais difícil, eventualmente se perderia muito tempo uma equipe de rastreamento e eventualmente até nem se conseguiria conseguir rastrear. E é verdade, em algumas situações, até mesmo nós em treinos, dependendo da astúcia do figurante, que eventualmente quer criar uma situação mais difícil de rastrear, eventualmente fica realmente muito difícil rastrear. Não só pelas características do terreno, ou das condições climáticas, se chover, por exemplo, ou as características do substrato do solo, ou da astúcia do figurante, que eventualmente vai criar situações para dificultar, e realmente pode se perder várias horas e eventualmente realmente perder o rastro, isso é verdade. E por isso que alguns sugerem que seria desnecessário empenhar equipes treinando para rastreamento, porque nesses cenários mais difíceis de rastreamento seriam empregadas só outras técnicas e não de rastreamento, outros tipos de vasculhamento daquela área. Isso é verdade, às vezes realmente fica muito difícil, e inclusive no grupo de resgate em áreas remotas que eu aqui faço parte, também ajudei a criar o grupo, inclusive protocolos de atuação. Um desses protocolos de atuação desse grupo é exatamente isso: se as equipes de rastreamento não estiverem conseguindo encontrar evidências, tem que deixar espaço para as outras equipes passarem, mesmo que eventualmente se percam evidências, porque não se pode também ficar segurando as demais equipes para os rastreadores tentarem encontrar evidências. Mas para nós aqui, por mais que isso seja verdade, para nós aqui é absolutamente indispensável a presença de rastreadores. Já está na época de pinhão aqui. Isso aqui é época de pinhão, javalis começam a vir, caem essas pinhas, elas vão se abrindo. Os javalis estão cada vez mais. Isso aqui para o pessoal que é local, para quem não é da área rural, não conhece essa região de serra, essas áreas que a gente está aqui agora, de araucárias, região de serra, elas ficam bastante perigosas nessa época do pinhão, porque os javalis começam a vir e pegar esse pinhão, ficam fortes, e o pessoal às vezes local aqui, que está andando pela região aqui, acaba ficando exposto a esses javalis. Mas continuando rapidamente aqui, para nós aqui, é verdade, esse raciocínio tem lá a sua lógica, de que eventualmente pode não ser o mais recomendado se colocar a equipe de rastreamento, porque dependendo do tipo de terreno, da incursão de quem está sendo procurado, ficaria extremamente difícil. Mas para nós é absolutamente fundamental a presença de rastreadores, porque mesmo que esteja muito difícil de tentar rastrear, e mesmo que eventualmente os rastreadores não consigam encontrar os vestígios, isso acontece, inclusive já aconteceu comigo mesmo, em equipe, ou em treinos, ou em rastreamento de animais, ou em missões reais, fica tão difícil que eventualmente realmente não se vai encontrar aqueles vestígios. E portanto vai ter que se passar a fazer o vasculhamento daquelas áreas por outros meios, por outras técnicas que existem, e são várias. Mas para nós, a presença dos rastreadores, ela é importantíssima,
Porque para nós, como nós já tratamos em outros vídeos, rastreadores tem que ser, antes de tudo, mateiros. Ser só mateiro para nós não resolve a situação, mas para o rastreador é absolutamente indispensável que ele seja, antes de tudo, um bom mateiro. E isso, tendo alguém na equipe que conhece as técnicas de rastreamento, ela vai poder, no mínimo, na pior das hipóteses, ter melhores condições de se deslocar adequadamente naquela região de mata, porque já conhece esses ambientes de mata. Vai ficar atento a aspectos importantes para o rastreamento, mesmo que não esteja conseguindo detectar aqueles rastros especificamente naquele momento. Pode ficar atento, por exemplo, o vento, né? Aqui está ventando bastante agora. Essa questão de posição do vento, ela é bastante importante para o rastreador. Os rastreadores experientes sabem disso, isso podem ficar atento. E na movimentação da mata, por exemplo. Então, para nós aqui, por mais que eventualmente rastreadores estejam com dificuldades de encontrar aqueles rastros específicos, eles são bastante importantes nessas missões de busca e salvamento terrestre ou de outros tipos de modalidades de incursões que necessitem de rastreamento de pessoas, por esses vários motivos, né? Tem conhecimentos mateiros, se tiverem conhecimentos de caçadores também, vai ser importantíssimo também para saber como progredir naquela região de mata, ficar atento à movimentação, ficar atento a aspectos como o vento. Isso são todos aspectos que são relacionados ao rastreamento e podem, na pior das hipóteses, mesmo que não esteja contendo rastro nenhum, pode ajudar bastante a ficar de olho naquela movimentação, aspectos do vento, aspectos que somente pessoas realmente experientes, né, com conhecimento mateiro. Aqui, pessoal, começando a época de pinhão, abril de 2022, já tem aqui pinhão aqui todo comido. Isso aqui nessas áreas aqui começam a aparecer os javalis. Para o pessoal que é local aqui, isso aqui pode ser bastante problemático, fazer uma incursão aqui como essa que a gente está fazendo aqui agora, e pessoas da família que não estão preparadas para o manejo se depararem com javalis que ficam inclusive bastante fortes nessa época. Mas enfim, para nós aqui, independente de estarem ou não encontrando o rastro, para nós é absolutamente indispensável o rastreador, mesmo que eventualmente naquele caso específico vai ser necessário utilizar outra técnica, que não as técnicas de rastreamento, outros tipos de vasculhamento, mas o rastreador experiente, conhecimento de técnicas mateiras, de caçador, ele pode ajudar bastante a ficar atento a outros aspectos que outras pessoas que eventualmente não têm esse conhecimento mateiro de caçadores, talvez não tivessem a mesma noção e, portanto, não ficariam atentos, talvez não percebessem essas evidências que pudessem ser encontradas no local, por mais que tecnicamente o rastreamento tivesse sido muito difícil naquele local. Esse, portanto, é mais um vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.